Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso de Delphi aqui da UbiSocial. Eu sou o Matheus e nós vamos se encontrar muitas vezes ao longo desse percurso desbravando essa tecnologia um pouco diferenciada que é o Delphi. No encontro de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a introdução. A gente vai saber o que é o Delphi, entender como a estrutura do Delphi funciona, um pouquinho da sua história e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso planejamento do nosso curso que a gente vai ter aqui. Tudo isso de forma gratuita, acessível e livre para que você possa estudar com qualidade e sem nenhum custo. Então, para a gente começar, o que é o Delphi? O Delphi é um ambiente de desenvolvimento RAD, que é de desenvolvimento rápido, é multiplataforma, ele é baseado no Pascal, o Turbo Pascal, desenvolvida pela Embarcadero, então que é a empresa que mantém o Delphi ativo, a antiga Borland. O Delphi, ele tem, como eu disse, ele é multiplataforma, então a gente pode desenvolver para Windows, para Linux, para Mac, e a gente pode também desenvolver para Android e iOS, e a gente pode fazer o desenvolvimento. Mas os ambientes de desenvolvimento dele, o que a gente vai utilizar aqui no curso é o Windows, que a gente vai utilizar o programa chamado Delphi, o RAD Studio, que é o Delphi Community Edition, que é a edição free do Delphi, que o Delphi mesmo completo ele é pago. Essa edição livre, né, essa edição free, disponibilizada pela Embarcadero, ela tem fins acadêmicos, como para o nosso curso, por exemplo, fins de teste, desenvolvimento, alguma coisa mais com estudo, voltada a estudo, logicamente a fim não comercial. E também tem a ferramenta livre para o Linux chamada Lazarus, que também faz praticamente o mesmo trabalho, mas tem algumas diferenças singelas com relação ao layout, algumas coisinhas aqui e ali. A gente vai utilizar o nosso ambiente em Windows. Eu estou no Windows 10 bem simples, bem simplificado. Você pode usar o Windows que você quiser. Logo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a instalação do Delphi. Antes disso, eu quero te dizer quais são os pré-requisitos que você precisa ter para realizar esse nosso curso. Eu não gostaria disso, mas infelizmente alguns pré-requisitos são obrigatórios, ok? Pelo menos um pouquinho deles. A base em linguagem de programação é muito importante que você já tenha alguma base em linguagem de programação. Já saiba, indiferente da linguagem de programação, né? Já saiba o que é uma variável, estruturas condicionais, if, else, repetições, while, for, algumas coisas do tipo. O básicozinho de funções, sabe o que é um array, o que é uma matriz. Básicos, tá? Só para a gente não precisar começar do zero. Até porque esse não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo é te ensinar como é que o Delphi funciona na prática e não como uma linguagem de programação funciona na prática. O mesmo vale para SQL, para banco de dados. Então, indiferente do SQL que você vai utilizar, se você tem conhecimentos em MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, enfim, o que você quiser utilizar, a gente vai utilizar um pouquinho do MySQL, um pouquinho do Firebird, então são coisas, Firebird principalmente é um banco de dados um pouquinho diferente, então é importante que você saiba o básico da SQL, como é que funciona um banco de dados relacional, como é que são feitas as tabelas e tudo mais, aquela coisa básica, tá? Tanto para a linguagem de programação como SQL é importante que você saiba, porque aqui eu já vou colocar as coisas na prática, eu não vou te ensinar essa base é importante que você já tenha para que você não se atrase no curso e não sinta dificuldade em realizar os nossos encontros, as nossas rotinas dos nossos encontros. Os ambientes são dois, como eu te disse. Para o Windows, que é o nosso caso, a gente vai baixar o Delphi. Eu até já botei um atalho dele aqui. Você pode ir lá no site da Embarcadero, criar uma conta. Você precisa criar uma conta no site da Embarcadero. E aí, com essa conta criada, você baixa o Delphi Community Edition, ok? Então, você provavelmente vai receber um e-mail com um número de série, um serial key, para que você possa ativar esse Delphi Community. É uma licença, eu acho que para 1 ano, mas aí você pode renomear ela, renovar, aliás, ela, que daí, como é para o Community, não tem problema.
E é importante que você faça isso e só baixe o Delphi Community Edition. Eu já vou te explicar mais alguns detalhes com relação ao ambiente Windows. O ambiente Linux a gente vai baixar o Lazarus. Lá no site do Lazarus IDE, a gente precisa baixar 3 coisinhas nessa ordem. Primeiro, no caso aqui para distros baseadas em Debian. Primeiro você vai fazer a instalação do fpclas.deb, independente da versão desses pacotes. Depois o fpc src.deb e por fim o Lazarus Project, que é a IDE do Lazarus.deb, nessa ordem, que aí você não vai passar por nenhuma dificuldade maior. O Lazarus, com diferença do Delphi, o Lazarus ele é todo separado em janelas paralelas, digamos assim. Tu vai abrir o Lazarus lá no Linux, vai ter um monte de janela, mas com tudo isso instalado na ordem e tudo certinho. Tem alguns tutoriais no YouTube, eu vou acabar não mostrando para você, porque você vai encontrar facilmente. Alguns tutoriais no YouTube que mostram, tem um plugin para ativar o modo de janela única, e aí as coisas ficarão muito mais facilitadas para você. Então é nessa ordem, baixa primeiro aqueles 2 pacotes, o LAS e a SRC, para depois baixar o Lazarus Project, que daí você não vai ter nenhum problema. Depois, se você quiser ou não, você pode ativar o modo de janela única. No Windows, o ambiente é um pouquinho diferente. Você vai lá, cria conta no embarcadeiro, baixa o Delphi Community Edition, é um executável. E aí é o seguinte, para esse nosso curso a gente vai aprender Delphi para desktop Windows. A gente não vai fazer para nenhuma outra plataforma e a gente não vai utilizar consequentemente nenhum outro requisito necessário. É importante que você baixe só o Delphi Community Edition, não precisa baixar outros plugins que ali vai aparecer, né, no momento da instalação. Ele vai te pedir o número de série, você vai lá, registra, e aí ele vai pedir o seguinte: você vai querer desenvolver para Android, iOS e tal. Coloca só, marca lá para Windows 64 bits, Windows Desktop 64 bits, algo do tipo. Vai passando a instalação, e aí quando ele pedir se você quer instalar exemplos, algumas coisas do Interbase, algumas coisas do tipo, não seleciona nada, tá? Só o Delphi comum, até porque é importante para a gente manter um desempenho um pouco maior. Então, se você tem, assim como eu, uma máquina um pouquinho mais singela, é importante a gente baixar só o que a gente precisa para a gente conseguir mais desempenho e com isso produtividade. Certo? A instalação no Windows, como eu te disse, é simples. Você vai lá, pega o número de série que foi lhe enviado por e-mail. Geralmente é enviado por e-mail o número de série. E aí você vai lá, somente instala o Delphi Windows Community, lá, né, o Community Edition, que é o executável. Registra lá, como eu te disse. Não seleciona nada a não ser o Windows 64 bits para desktop, desenvolvimento, né? E faz a instalação seguida da conclusão, certo? O funcionamento eu vou te passar aqui o funcionamento dos nossos projetos em Delphi. Geralmente é gerada uma pasta Win32, ela compõe o executável que vai para o cliente e o arquivo de debug. Essa pasta ela pode ser removida ao compartilhar os códigos, porque ela é gerada automaticamente a partir do momento que a gente faz o desenvolvimento, a gente salva e executa, ok? Então, essa Win32 eu sugiro fortemente que, se você vai compartilhar o código com alguém, você deve removê-la para não pesar no seu código, porque ela é uma pasta que gera o programa em si, o que pode ser bastante pesado para fins de compartilhamento e enviar para alguma outra pessoa. Vai ser gerado também o arquivo .pes. Esse arquivo é o arquivo que possui o nosso código programável back-end, dos formulários das units, das janelinhas que a gente vai desenvolver para Windows. E tem o arquivo também .dfm, que possui o código gerado do formulário da janelinha desenhado, que é um código padrão do Delphi. A gente precisa se preocupar aqui só com o arquivo .pes. Claro, o .dfm e o .pes precisam ser mantidos, ao contrário da pasta Win32, que pode ser removida, que é automaticamente gerada, né? Esses dois arquivos .pes e .dfm, o .pes é aquele arquivo que a gente vai abrir e ver como é que é o código que foi desenvolvido por um programador ou até por nós mesmos, certo? Então, essa aqui é um modelo do Delphi padrão, né? Então, a gente vai simplificar um pouquinho, pode ser que hajam outras janelas aqui do lado e tudo mais, mas é o seguinte, o que a gente vai precisar é dessa paleta direita com os componentes
que a gente faz o funcionamento, né? Na esquerda tem o Object Inspector, que tem as propriedades desses respectivos componentes, e uns comandinhos acima, como executar, salvar e abrir outros componentes, alguma coisa do tipo, abrir outras units, coisa simples, tá? Tem bastante coisa, mas as coisas que serão usadas serão poucas e serão bem simples. Eu vou te mostrar isso na prática ao longo do curso. Então, é bem tranquilo, a gente desenvolve o front-end arrastando os botões, simplesmente é arrastar e soltar, a gente arrasta os botões, as labels, que são os textos, os edits, que são os campos editáveis pelo usuário, e a gente vai lá e programa cada um desses componentes com um determinado código, uma determinada resposta com relação ao que o usuário vai interagir. Ok? Eu vou te mostrar isso na prática no nosso próximo encontro. Alguns atalhos importantes, eu sugiro fortemente que você anote-os para utilizar ao longo do seu desenvolvimento, isso vai te facilitar bastante. O F12 ele vai alternar entre essa tela do layout e a tela do código do arquivo .pes. Então, se a gente apertar F12, a gente vai alterar entre front-end, que é essa camada da frente que o usuário interage, e o back-end, que é o arquivo .pes com o código programável que a gente vai desenvolver. Shift F12 abre janela Forms, o Ctrl F12 as units, aliás, Ctrl F2, se eu não me engano, eu coloquei um ali no meio, abre as units, F11 é o Object Inspector, Ctrl D ele faz a indentação automática do código. É importante que você adote essa indentação padrão, mesmo que seja uma indentação um pouco diferente. O Delphi, Pascal, né, é uma linguagem um pouco diferenciada, com uma sintaxe um pouco diferenciada, mas o Ctrl D vai te ajudar a que você adote boas práticas de indentação com relação a essa sintaxe. Ctrl Shift V na variável fará a declaração dessa variável. A gente precisa, para utilizar uma variável, primeiramente declarar ela. Isso a gente, claro, vai vendo com a prática dos nossos encontros. Então, o projeto é bem tranquilo. Sempre a gente vai lá, New, né, nesse caso aqui, lá no File, New, que vai aparecer ali. Windows VLC Application, aliás, VCL Application. VLC é outra coisa, né? Para abrir projetos, a gente sempre abre o projeto pronto no arquivo .dproj. Abrir um projeto antigo, a gente vai lá em File, Reopen, abrir o .dproj, salvar tudo, Ctrl Shift S, que aí a gente salva tudo, compilar Ctrl F9 e simplesmente executar F9. A mesma coisa que a gente apertar nesse botãozinho verde aqui, compilar e compilar nesse outro botãozinho aqui, tá? A gente pode escolher entre o layout light, que é o layout claro. Eu uso o layout dark, que é o escuro. Eu já vou te mostrar também como a gente personaliza o ambiente. E aí a gente tem algumas convenções de nomes. Pasta do projeto, geralmente eu uso data, mês e ano, todos eles com 2 números, tipo 1º de janeiro de 2020, 01/01/20. É geralmente o nome da pasta do projeto. Claro, nesse nosso curso eu vou colocar o nome das aulas ou alguma coisa do tipo. As units, o que é uma unit? É esse carinha aqui, ó. U repetição. Eu estou dizendo que é uma unit. Geralmente a gente coloca o U seguido do nome dela. É uma convenção, são boas práticas. Unit é os formuláriozinhos, né, as janelinhas que a gente desenvolve. Cada janela é um arquivo de unit diferente. Esse arquivo aqui, né, tem esse formulário com alguns botões, uma label, um edit, é chamado de repetição. Unit de chamada de repetição, ok? Então a gente coloca o U seguido do nome na frente. Ali eu coloquei alguns atalhozinhos para Saved Project As. A gente salva a pasta do projeto. Geralmente a gente salva em pasta app, DCU e fontes, com o PRJ nome do projeto, mas eu vou salvar tudo numa pasta só. Então o que a gente vai ter, até para simplificar para a gente, né? O que a gente vai ter de fato são as units, que começa com o U minúsculo, seguido do nome da unit, primeira letra do nome da unit maiúscula, e o projeto em si, que começa com PRJ, seguido do nome do projeto, como está aqui do lado. Então é isso que a gente tem que se preocupar.
Unity, ok? E nome do projeto, PRJ seguido do nome do projeto. Aí tem DCU, Project Options, para a gente alterar, tem Output Directory, que é o app, o Unity Output, que é a saída de onde é que a Unity vai ficar, que é no DCU, e é o Delphi Compile, que a gente vai ver nos encontros do nosso curso, nos próximos encontros, com mais detalhes. Então, quando a gente envia código para outros desenvolvedores, para as outras pessoas, o que a gente precisa se atentar? Né? Isso é uma dica minha. Enviar num zip somente o que? O Delphi Form, Source File, Project File, que são 2, e o arquivo res, se possuir imagem. Se não possuir imagem, esse arquivo pode ser descartado também, assim como aquela pasta Win32, que é pesadona. Se você tem algum arquivo de Git, então oculto, né, .git, geralmente a gente vincula com VCS, né, software de controle de versão. Aí você pode também remover, às vezes esse arquivo, ele, para ser enviado para outra pessoa, ele é desnecessário e ele é pesado, então pode ser removido também. Tem que se atentar a isso, porque o que for gerado de um projeto de Delphi tem bastante coisa que é inutilizável, que é gerada automaticamente, que você, portanto, não precisa para enviar para outra pessoa, até porque são arquivos bem pesados que são gerados. No caso, o inverso para o que a gente utiliza de fato, que é o arquivo .pes e aquelas coisinhas ali que eu te citei. Enviar ao cliente, geralmente não, é o executável lá na pasta do projeto, tem uma pasta chamada Win64, dentro da pasta tem a pasta debug, dentro dessa pasta a gente vai ter o executável do projeto, que a gente dá 2 cliques lá e aí a gente executa o projeto sem não precisar instalar ele de fato. Esse é o carinha que vai para o cliente. O cliente precisa, claro, ter os pré-requisitos na máquina, na sua respectiva máquina, e dando 2 cliques ali vai ser executado o projeto. Então não precisa enviar código para o cliente, só esse arquivo. Com relação ao nosso curso, temos alguns anexos no meu site, o Ubsocial, já vou te passar o link. Eu criei um repositório, também vou te passar o link. Se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente vai estar, esses links todos estarão na descrição. Nesse GitHub, que é uma pastinha ali hospedada em nuvem, né? Eu coloquei uma apostila de Delphi para iniciantes. Ela é bem fácil, ela está em PDF, então eu sugiro que você baixe. Tem tudo o que nós vamos aprender, tem alguns exercícios também. Geralmente a minha intenção é te trazer uma aula teórica explicando o conteúdo e algumas aulas não obrigatórias extras com exercícios, caso você queira praticar um pouquinho também. Dentro dessa pasta, né, desse drive que a gente vai ter aí no GitHub, tem essa apostila, vai ter alguns projetos de sintaxes, que é o conteúdo das nossas aulas, esses outros projetos extras, que são exercícios feitos nos nossos encontros separados dos teóricos, né, nos encontros práticos, alguns desafios e demais anotações pertinentes. Então, tudo que a gente precisará de anexo, é só você acessar esse link aí que eu vou estar disponibilizando para você, provavelmente na descrição. Se não está na descrição, vai lá no meu site ubsocial.github.io, que aí você vai pegar tudo lá. Inclusive o conteúdo que ainda não foi passado no curso vai provavelmente estar lá e tem um pouquinho mais até do que aqui. O nosso sumário é relativamente simples, eu preciso aperfeiçoar um pouco, mas por cima dos panos no nosso primeiro encontro, não, com exceção desse, claro, né? A gente vai falar de algumas atribuições, como é que o Delphi funciona, quais são os principais componentes, a questão das variáveis a gente vai deixar já para o segundo encontro, estruturas e condições também, funções matemáticas, algumas coisas no segundo encontro, funções, as functions, né? Procedures, repetições, estruturas e repetições, talvez no terceiro encontro, repetições, memo, listbox no quarto. A gente vai trabalhar sobre editores de texto, array, string grid, page control, trackbed e timer, que são trackbed e timer, são estruturas, page control um pouco também, são estruturas do sistema. Arrays e string grid são os registros, né, os records também ali no set, são de programação, são sintaxes. String list também tem arquivos,
with e database, que é o banco de dados. Banco de dados a gente vai ver um pouquinho com MySQL, que a gente usa bastante no dia a dia, então eu vou te mostrar. Mas aqui o principal é Firebird, que a gente vai utilizar. A gente vai desenvolver um pequeniníssimo ERP, um CRUD, com o Firebird e o Delphi. Eu vou tentar te mostrar algumas coisas com relação a relatórios, como gerar relatórios envolvendo banco de dados. E questão de banco de dados com chave estrangeira, foreign key, e algumas situações de mestre e detalhe, que é uma regra específica mais aperfeiçoada, mais avançada de banco de dados no Delphi, ok? Um sumário extra também, então a gente vai fazer alguns encontros e exercícios adicionais, a gente vai criar um game bem simples, tá? Alguma avaliação matemática com arrays, string grid functions, que é um pouco mais avançada, eu vou deixar isso separado. Um software de CEPs bem bacana, conexão em Delphi MySQL com XAMPP, que geralmente a gente usa o XAMPP, né? Com o MySQL, e um RP simples te mostrando um acrônimo CRUD, né? Porque a gente vai criar, ver arquivos, atualizar registros e deletar registros, criar registros, ver registros, atualizar registros e deletar registros, tudo feito em Delphi, claro, levando em conta banco de dados, Firebase, Firebird, certo? Então no nosso próximo encontro a gente vai dar uma olhada como é que o Delphi funciona, instala tudo aí, dá uma testada, que no próximo encontro a gente vai trabalhar um pouquinho esses conceitos e os principais componentes que a gente vai usar ao longo do nosso curso, certo? Mais informações no meu site, ubsocial.github.io, e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!